Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia do 5º ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula nós estudamos um pouco sobre a formação do território brasileiro, sobre as divisões regionais do Brasil e sobre a sua forma de regionalizar, sobre a forma de regionalizar o território brasileiro, né? Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre a população brasileira. A população brasileira, gente, ela é uma população extremamente diversa, miscigenada. O que quer dizer isso? Para a formação da população brasileira, houve a contribuição de vários povos, dentre eles os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, esses três povos, eles formaram a população brasileira através da miscigenação, através da mistura, né? Atualmente, o Brasil possui uma população absoluta superior a 211 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE. Absoluta, pessoal, quer dizer total, distribuída por todo o território. Hoje, o Brasil possui a sexta maior população do mundo e é o quinto maior em extensão territorial. De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, o Brasil ocupava o quinto lugar em relação à sua população, ou seja, ele era o quinto país com a maior população do mundo. Então, a gente percebe que há uma mudança, né, do comportamento populacional brasileiro. Censo, gente, censo demográfico é a contagem da população. Quem faz essa contagem é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa contagem é feita em relação a crianças, em relação a adultos, em relação a idosos, para verificar como que está esse comportamento, né, da população, se está crescendo muito, se não está, se está reduzindo o crescimento, ou seja, se o crescimento da população ele desacelerou. Como eu falei para vocês, o Brasil ele é considerado como um dos países de maior diversidade étnica do mundo, resultado da miscigenação de vários povos, em especial os indígenas, os europeus e os africanos. Este mapinha aqui está representando o território brasileiro, né, os contornos do território brasileiro com a população. Claro que a população de um país, gente, ela não é só formada por aqueles que estão no país. A gente tem que levar em consideração também a entrada e saída de pessoas, ou seja, os fluxos migratórios de entrada e de saída. No caso da população brasileira atual, essa migração ela não vai ser muito considerada, porque não se registra, né, nos últimos anos, um fluxo intenso de entrada e de saída de pessoas do território brasileiro. O país, gente, ele é um país populoso, tem uma população muito grande, só que ele é pouco povoado. O que isso quer dizer? A população ela está distribuída de forma irregular no nosso território. Existem estados onde há uma grande concentração de pessoas e existem estados onde a população ela é menor, ela não está tão concentrada assim. Isso quer dizer que o Brasil é um país populoso, porém é pouco povoado, ou seja, a população ela não está distribuída de forma regular pelo território. Então, existe concentração populacional em algumas regiões e vazios demográficos em outras. Vazio de pessoas, tá? A população ela é distribuída de forma desigual. Nessa tabela, eu trouxe para vocês quais são os estados mais populosos e quais são os estados menos populosos do Brasil. Liderando aqui, né, nós temos São Paulo, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Observem, gente. Estados menos populosos. Nós temos Sergipe, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Dos estados menos populosos, só um está na região Nordeste, que é o Sergipe. Os outros, eles estão todos na região Norte. Dos estados mais populosos, nós temos São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pertencentes à região Sudeste, Bahia, pertencente à região Nordeste,
e Paraná, pertencente à região sul. Onde que a população está concentrada, gente? De acordo com este mapa, nós conseguimos observar pela coloração, né? A coloração mais escura é onde há maior concentração populacional. A coloração mais clara é onde há menor concentração populacional. A gente pode observar que há uma concentração de pessoas na faixa litorânea, né, próxima ao litoral, e na região sudeste e sul. Por que que há essa concentração de pessoas nessas regiões e há esse vazio demográfico nas outras regiões? Isso ocorre, gente, em virtude de vários fatores, inclusive fatores históricos. Nós temos que lembrar que, inicialmente, a ocupação do território brasileiro se deu na zona litorânea. E, posteriormente, os portugueses eles foram adentrando o território brasileiro. Os portugueses eles foram conquistando novas terras. Em função disso, essas regiões litorâneas são as regiões que possuem um melhor desenvolvimento econômico. Além do mais, a ligação com o oceano, né, para o transporte de mercadorias. A região sudeste e a região sul, gente, é em função do desenvolvimento econômico industrial. Então, a região sudeste, principalmente, porque se tornou o centro econômico do país, né? O centro polarizador do país. Nós temos que considerar também os aspectos naturais, como clima, como vegetação, aspectos naturais, principalmente na região norte, por conta da floresta amazônica, que existem regiões que é difícil, inclusive, para povoar, principalmente por conta da floresta, né? Que não permite esse povoamento. E a floresta, ela, inclusive, deve ser preservada, para preservar essa biodiversidade que existe no país também. Quando eu falei para vocês população absoluta, eu me referi à população total distribuída pelo território. Agora nós vamos falar sobre a população relativa. O que quer dizer isso? É a população por quilômetro quadrado no território. É a densidade demográfica, ou seja, são as regiões que possuem uma baixa densidade demográfica e as regiões que possuem alta densidade demográfica. Pelo mapa, nós podemos identificar que as regiões próximas ao litoral, a região sudeste e a região sul, possuem uma alta densidade demográfica. As regiões onde tem vazio demográfico possuem uma baixa densidade demográfica, ou seja, alta densidade demográfica, muitas pessoas por quilômetro quadrado, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Baixa densidade demográfica, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Como que é feita essa conta, gente? Como que é feito esse cálculo para a gente saber qual que é a densidade demográfica de um determinado lugar, de uma cidade, de um país, de um bairro, né, de um estado? A gente pega o total da população e divide pelo tamanho do seu território. Por exemplo, se a gente for pegar a densidade demográfica do Brasil, nós vamos pegar 211 milhões de habitantes e dividir por 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é o território total do Brasil. Só que essa densidade demográfica não vai retratar a realidade da população brasileira, não vai retratar a distribuição real, porque nós vimos aqui que existem vazios demográficos. Existe concentração de pessoas em algumas regiões e existe vazio de pessoas em outras regiões. Eu trouxe aqui para vocês a densidade demográfica por região. Lembrando, gente, isso aqui é uma média, então pode ser que não retrate a realidade de todos os estados dessas regiões, tá? Região Sudeste, 94,63 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, então, a cada quilômetro quadrado da região Sudeste, tem em torno de 94 pessoas. Sul, 51,38 habitantes por quilômetro quadrado. Nordeste, 36,49 habitantes por quilômetro quadrado.
Centro-Oeste, 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, e Norte, 4,70 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente pode perceber, a partir da análise destes dados, que a região que possui menor concentração demográfica é a região Norte, e a região que possui maior concentração demográfica é a região Sudeste. Nestes gráficos, gente, estão representando a população dos estados e suas respectivas capitais. Esses dados, eles são do ano de 2018. Então, a gente consegue perceber aqui que, por exemplo, o estado de São Paulo, ele possui 45.538.000 pessoas, e a cidade de São Paulo somente possui 12.176.000 pessoas. Lembrando, estes dados eles são de 2018. Pode ser que hoje haja uma variação em relação a esse contingente populacional. Nós temos por região, região Sudeste, região Sul, região Nordeste, região Norte e região Centro-Oeste. A partir desses gráficos, a gente consegue perceber quais são os estados mais populosos e suas respectivas capitais também, qual que é a população dessas capitais. A população brasileira, gente, a partir da década de 1980, ela tornou-se predominantemente urbana. O que quer dizer isso? A maioria das pessoas estavam vivendo nas cidades, nos centros urbanos. Atualmente, 85% da população vive na área urbana. O que quer dizer isso? A cada 100 habitantes, 85 vivem nas cidades e 15% vive na área rural. O que quer dizer isso? A cada 100 habitantes, 15 vivem na zona rural. Lembrando que a área rural é o campo e a área urbana são as cidades. Por que as cidades elas tiveram esse aumento considerável da população? Por que a população está concentrada nas cidades? Por alguns fatores, como oferta de emprego, remuneração mais alta. As cidades elas oferecem serviços melhores do que as áreas rurais. O que quer dizer isso? Nas cidades nós temos maior acesso à educação, maior acesso à saúde, maior acesso a saneamento básico, dentre outros, né? Não estou colocando em xeque aqui, gente, se esses serviços, eles são de qualidade para todos, né? E nós sabemos que existem muitas cidades no Brasil, como nós vimos na última aula, que em muitos locais que ainda não têm acesso a esses serviços básicos, né? Como saneamento básico, por exemplo. A modernização da agricultura, gente, também foi um fator de expulsão das pessoas do campo para a cidade. Quando o campo ele está se modernizando, quando o maquinário ele vai substituir a mão de obra humana no campo, na lavoura, essas pessoas vão ficar desempregadas. Então, elas vão se direcionar para a cidade à procura de melhores condições de vida. Esse é o chamado êxodo rural. É a migração de pessoas do campo para a cidade. Um outro fator também extremamente importante, que é a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, ou seja, poucas pessoas com muitas terras. Então, falta terra para as pessoas que estão na área rural. E quando essas pessoas elas não têm sua propriedade para produzir nessa propriedade, elas ficam sem o seu meio de subsistência. Então, elas são obrigadas a ir para a cidade. Essa concentração de terras, gente, é uma questão que vem desde o início do povoamento do território brasileiro. Neste gráfico, nós temos aqui a distribuição, né, da população que vive nas áreas urbanas. Podemos observar aqui que a região que possui maior concentração de pessoas vivendo nas áreas urbanas é a região Sudeste, posteriormente a região Centro-Oeste, região Sul, Norte e Nordeste. Então, das 5 regiões do Brasil, a região mais urbanizada é a região Sudeste. A região menos urbanizada é a região Nordeste.
Falamos que a população da cidade ela está maior que a população do campo. Quais são os problemas desse aumento populacional na cidade, gente? Nós vamos ter alguns problemas. Não vai ter infraestrutura para atender a todo mundo. Não vai ter residência, casas para todo mundo. Não vai ter emprego para todo mundo. Então, nós vamos ter problemas como favelização, desemprego, aumento da economia informal, diminuição da qualidade de vida, poluição ambiental e outros. O aumento da economia informal, pessoal, são aquelas pessoas que trabalham e não têm a sua carteira assinada, não têm os seus direitos reconhecidos pela legislação trabalhista. A gente se depara com muito dessa economia informal no dia a dia, né? Por exemplo, são os vendedores ambulantes, né? São os entregadores, que às vezes não têm um registro. E a poluição ambiental, gente, ela vai desde a poluição por indústrias, por automóveis, até a poluição de resíduos. O que são os resíduos? Lixo gerado pela população e lixo gerado pelas indústrias e pelos hospitais. Nós podemos considerar também, né, mais um problema que nós enfrentamos nas grandes cidades, que são os engarrafamentos, né, o trânsito pesado, que a maioria das pessoas enfrentam no seu dia a dia. Nestas imagens aqui nós temos um esgoto a céu aberto, né? E isso é comum nas grandes cidades, a gente se deparar com esse tipo de situação, além de ser um esgoto a céu aberto com muita poluição, a favelização, que é a construção de moradias, gente, em áreas de risco, né? Ou seja, as pessoas elas vão construindo moradias nas áreas mais periféricas, nas áreas mais afastadas dos grandes centros. E essas moradias se dão em locais irregulares, né? O que pode causar muito prejuízo para essas pessoas em época de chuva, porque pode acontecer desabamento, pode acontecer deslizamento, né? E as condições de vida dessas pessoas, na maioria dos casos, são condições precárias, né? Porque essas pessoas, elas não têm acesso a serviços básicos de qualidade. Eu falei para vocês no início da aula que a contagem da população servia, dentre outros fatores, para a gente analisar o comportamento da população, se essa população ela ainda está crescendo em ritmo acelerado, se ela ainda está crescendo, ou se ela não está mais crescendo. A partir da década de 80, gente, a população brasileira ela teve uma mudança, houve uma queda no número de nascimentos. Houve uma queda na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres elas começaram a ter menos filhos, os casais começaram a ter menos filhos. Por quê? Por que isso aconteceu? Eu estou falando para vocês que a população ela está mais urbanizada. Nos centros urbanos, nas grandes cidades, o padrão de vida, gente, ele é mais alto, né? Então, a gente paga aluguel, a gente paga transporte, a gente tem que comprar alimentação. Se a gente tem filho, tem que ter escola para nossos filhos, tem que ter alguém para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente trabalha. Então, os custos na grande cidade, os custos de vida na cidade, eles são mais altos. E outro fator também, a mulher ela está mais atuante no mercado de trabalho. Então, ela está escolhendo ter filhos mais tarde também. Está havendo um planejamento familiar. O casal, eles vão planejar, nossa, nós queremos ter um filho, nós queremos ter 2 filhos. Não, para um filho a gente tem condições de dar saúde, de dar educação, a gente tem condições de dar cultura para um filho, de dar lazer. Então, os casais estão pesando. E essa queda na fecundidade vai repercutir na redução do número de filhos por mulher. Ou seja, se em um ano, se em 1980 as mulheres estavam tendo 5 filhos, agora elas estão tendo 1 filho, 2 filhos. Vocês podem observar isso nas suas famílias. Quantos tios vocês têm? E quantos irmãos vocês têm? E isso é reflexo dessa redução
dessa desaceleração no crescimento da população brasileira. Um outro fator também, as pessoas estão vivendo mais. O que quer dizer isso? A expectativa de vida das pessoas está maior. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 76,3 anos em 2018. Então, a gente pode entender disso que está havendo uma melhora no acesso à saúde, né? E no acesso ao lazer. E está havendo também uma diminuição da mortalidade infantil. E a diminuição na mortalidade infantil, gente, ela é em função de avanços medicinais, de descoberta de vacinas que vão evitar, né, levar que as crianças morram em função de algumas doenças. E outra coisa, a saúde também infantil está melhor. As crianças estão tendo acesso a mais recursos de saúde. Eu trouxe essa charge para vocês, representando a fecundidade brasileira. Aqui está falando, em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, eram 2 filhos. Em 2020, a média será de 1,5, ou seja, de 1 a 2 filhos por casal. Isso é consequência dessa mudança no comportamento da população brasileira. Isso é consequência de avanços medicinais, da difusão da informação e da maior participação da mulher no mercado de trabalho. Finalizamos, por enquanto, essa aula. Assistam novamente o vídeo, façam registro no caderno para fixar o conteúdo. Tem algumas atividades para fazer, página 41, 44, 46 e 48 a 50. Não precisa fazer o número 5 da página 50, tá bom, gente? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.